Fala, parceria, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, gente? Olha só, mais um empate amargo. A coisa ferveu no vestiário. Eu fiz um alerta e é preciso que haja alguma posição neste aspecto. Mas antes eu quero lembrar que este conteúdo ele tem o apoio da Orro Mr. High Shopping Iguatemi. Pra ti que tá precisando de um óculos de grau, de um óculos de sol, chega lá na Orro Mr. High Shopping Iguatemi. Armações linha própria, armações Ray-Ban, os melhores laboratórios, lentes de ponta e também a linha de óculos solar, tanto da Orro quanto da Ray-Ban. Orro Mr. High Shopping Iguatemi. Empate amargo, frustrante de um Internacional que teve inúmeras dificuldades no primeiro tempo. E as dificuldades do Inter, elas ficaram evidentes em cima de uma ideia do Eduardo Cudê, que fez com que o Internacional fosse um time meio que capenga, né? Na questão de ter apenas um atacante, que foi o Wesley, pelo lado esquerdo, eu digo o atacante de lado, e os dois centroavantes. Geralmente essa é uma ideia que funciona quando você tem dois volantes, e não necessariamente dois atacantes, você pode ter até um meia que jogue mais pelo lado do campo. Mas o Internacional não teve isso. E toda vez que o Inter enfrenta um adversário com poder de marcação maior, o Internacional encontra dificuldades. Criou muito pouco no primeiro tempo. O Inter teve uma novidade no time, que foi o Bernabei. O Hugo Malo acabou jogando ali pela direita, depois foi deslocado para a zaga com as entradas de Maurício e também do Bustos. Aí o Inter passou a ter um pouco mais de agressividade, digamos assim, pelo lado direito, até o momento em que Alan Patrick saiu do time. Mas mesmo assim, o Internacional foi um time que criou oportunidades. O Eduardo Cudê acabou utilizando o Luca, o Inter teve chances no segundo tempo, teve a bola do Borré com a defesa do goleiro, teve o lance do Luca também, que o goleiro acabou fazendo uma defesa, o lance de grande oportunidade em que o Hugo Malo chutou a bola para a linha de fundo, isolando ali na risca da pequena área, e um outro ponto também que foi aquela bola na trave, que me pareceu ser do Luca. O Inter teve mais volume no segundo tempo, porém insuficiente, porque não conseguiu converter as oportunidades. Grande detalhe, o que me chamou a atenção foi a utilização de um jogador no finalzinho da partida, faltando ali 2 minutos para os 45, lá pelos 42, 43 minutos, entrada do Gustavo Prato, que ao meu ver tinha que ter entrado antes no jogo. Mas o Eduardo Cudê, e esse é o grande ponto, ferveu o vestiário do Inter, outros colegas acho que já divulgaram isso também, eu recebi essa informação imediatamente. O Eduardo Cudê muito irritado no vestiário do Internacional, mas muito irritado mesmo, indignado por não ter conseguido a vitória. E essa indignação, ela vem diante de um cenário que eu tenho reafirmado nos meus espaços, tanto de opinião na Rádio Bandeirantes, no Atualidades Primeira Edição, quanto no Apito Final, programa de debates da rádio que eu comando, de segunda a sexta, da 1 às 2 da tarde, a necessidade de uma ação mais firme, mais enérgica da direção do Internacional em virtude de alguns episódios, principalmente a revolta, a indignação de alguns jogadores em relação à maneira com que o Internacional conduziu as situações de Depena e Gabriel Rufi quando o Internacional emitiu uma nota oficial dizendo que os jogadores não seriam utilizados. Ali, com episódios da eliminação do Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho, isso acabou trazendo mais situações dentro do vestiário, com tentativas de agressão a Robert Renan, a Maurício, quase que vias de fato, e essa foi uma situação que ela foi conduzida pela direção apenas cobrando dos dois jogadores, e isso deixou o ambiente do Internacional muito mais tenso. E essa tensão, ela também vem da arquibancada. O Internacional, ele simplesmente perdeu o norte.
E ele perdeu o norte por essas questões extra-campo, gente. Essas questões de vestiário, de ambiente, que eu reafirmo, precisam de uma posição mais dura, mais firme, mais enérgica. Estou tocando na tela aqui porque apareceu o aviso de bateria fraca no celular. O Internacional está com problemas que não se restringem à questão dentro de campo. Ora, claro que o nível de dificuldade dos adversários do Campeonato Gaúcho era outro, mas o Tomayapo é time, com todo respeito, de gauchão e nada mais do que isso. E o Inter não conseguiu a vitória. E, claro, fica numa situação um pouco mais complicada em relação à sua classificação à Copa Sul-Americana. Um dado preocupante, mais preocupante ainda, o Internacional está a 240 minutos sem marcar um gol. 240 minutos sem marcar um gol. Isso, claro, agrava ainda mais a situação do Inter, porque, vamos combinar, a direção deu ao Kudê um grupo em condições de jogar muito mais. Ofereceu a Eduardo Kudê jogadores, principalmente de ataque, com qualidade. É verdade que perderam gols, é verdade que o Internacional enfrentou adversários que optaram por uma marcação maior, impondo mais dificuldades, mas é inadmissível que o Inter, enfrentando o Tomayapo, tenha tido tanta dificuldade para jogar no primeiro tempo e aí, claro, faltando também competência para finalizar melhor na segunda etapa. A quantidade de gols que o Internacional vem perdendo é um ponto que é curioso, pela qualidade dos jogadores que o Internacional tem, principalmente no setor ofensivo. Tá bom, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário a respeito disso e o que tu entendes que seria importante para fazer com que o Internacional retome o bom futebol que se viu em determinados momentos, boa parte do Campeonato Gaúcho. Fui!